Bom dia, queridos. É um prazer em mais um domingo, mais uma manhã, estarmos juntos para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer o nome do Senhor. Nós queremos dar boas-vindas à igreja, aos visitantes, aqueles que nos visitam. Sintam-se à vontade. A nossa oração é que Deus fale ao teu coração nessa manhã. E nós pedimos para que você, como temos pedido todo domingo, não assista ao culto, mas participe do culto. Por isso, tente focar esse tempo reservado para o culto e não fazer nenhuma outra atividade, e não se deixar distrair por nada em casa e colocar o teu coração naquilo que Deus vai te falar. Antes de começarmos o culto, lembrando que nós temos feito atendimentos pastorais, eu e o pastor Daniel. Os telefones da gente estão aí, sendo projetado. O telefone do nosso secretário, Wagner. Você pode agendar ou diretamente com cada um de nós, ou com o Wagner, e ele entra em contato e a gente marca um tempo para te ouvir, orar por você e trazer uma palavra ao teu coração. Logo depois do culto, nós temos a escola bíblica dominical, teremos mais uma aula do livro Somos Todos Teólogos do Sproul, e mesmo que você não tenha assistido às outras aulas, não impede de você participar e entender aquilo que a gente está tratando. Por isso, se você já participou ou não participou, conecte-se com a gente, aí está o link e participe da aula às 11 horas. O grupo Contos do Barão, a equipe vai estar tratando a história hoje em ação. Você que tem acompanhado, tem sido abençoado, tem abençoado as crianças. Não perca hoje, às 15 horas, Contos do Barão. Os nossos pequenos grupos funcionam terça, quarta, quinta e sexta, na terça às 19h30, nos outros dias às 20 horas. Normalmente nós colocamos o link no grupo da igreja, ou então você pode entrar em contato com a igreja ou com os pastores e nós estaremos transmitindo o link para que você participe. A Junta Diaconal tem feito um trabalho muito efetivo na distribuição de alimentos, ajuda as pessoas necessitadas com remédios, roupas, às vezes móveis, aquilo que a gente tem recebido, a gente leva para os necessitados. Tem sido um trabalho muito efetivo, as pessoas têm contribuído, como trazendo roupas, alimentos, eletrodomésticos, a agenda com Wagner traz para a igreja e a Junta Diaconal distribui, ou através da contribuição. Aí está a nossa conta bancária, a gente só pede para que, se você fizer alguma contribuição específica, depois entre em contato com o Wagner para que esse dinheiro seja direcionado diretamente para aquilo que você ofertou. A Junta Diaconal esteve fazendo um vídeo demonstrando o que tem acontecido nesse período, nesses últimos meses, e a gente vai poder verificar o que você tem feito através da Junta Diaconal com sua ajuda e com sua contribuição.
logo depois do culto, nós temos o espaço de comunhão, que é o espaço onde a gente se encontra, se vê, a gente ora juntos. Tem sido uma bênção se encontrar lá todo domingo. O link está aí e você pode participar desse tempo logo depois do culto. Antes da gente começar o louvor, o Felipe já está devidamente preparado para nos conduzir nesse tempo de adoração. Eu gostaria de orar por você, dando início a esse momento litúrgico. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por mais um domingo, por mais uma manhã. Te louvamos por tua presença, te louvamos por tua proteção, te louvamos pelo teu cuidado para com a vida da gente. E nós pedimos que o Senhor abençoe ricamente a nossa vida, o nosso coração através desse culto. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. É muito bom estar mais uma vez aqui para juntos, através da música, apresentarmos louvores ao nosso Deus. E a gente vai iniciar esse momento cantando do hino 266 do nosso hinário, um hino bem conhecido, Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesses dias, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar? Pai de amor, a gente chega a Ti nessa manhã para colocar os nossos corações diante de Ti, Pai. O nosso coração, ele é incapaz de Te alegrar perfeitamente.
ele é incapaz de colocar, muitas vezes, a verdade diante do Senhor, mas pela tua misericórdia e graça, o Senhor olha para com a gente com misericórdia, com perdão, e a gente quer fazer isso nesse momento, reconhecendo quem nós somos. Esteja nesse culto, abençoando a mensagem, a tua palavra que virá através do Daniel, do pastor, e também prepara esses nossos corações incapazes para que, através do teu Santo Espírito, a gente possa ser realmente tocado pelo teu querer e transformado pela tua palavra e pelo teu agir em nós, Pai. Entregamos mais uma vez este momento de culto a Ti e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos seguir esse momento de louvor, entoando mais um cântico, Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só
eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. A gente vai seguir agora com uma leitura do Novo Testamento, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, os versículos 22 até 25. Eu vou ler na versão NVI, e esse texto começa citando Isaías 53, e diz o seguinte: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A Bíblia, ela, na sua totalidade, ela aponta o Evangelho, aponta a história, a existência, não só nossa humana, mas de todo o plano, de todo o desejo do coração do nosso Deus. E a gente sabe que nós somos falhos e pecamos, e isso nos afasta de Deus. Na história isso teve um marco e nos afastou de Deus, mas também houve na história um outro marco, que foi a cruz. Esse Deus que olhou com misericórdia e amor para nós e se entregou por nós, nos substituiu, como esse texto mesmo fala. E pensando nisso, eu me deparei com uma ideia de que a gente não é capaz de medir, de mensurar a grandeza do que foi tudo isso. Por misericórdia de Deus, a gente sim experimenta esse Evangelho, experimenta a graça a todo instante. Mas a gente não é capaz de mensurar o tamanho dessa importância. Mas, apesar disso, a gente precisa exercitar o nosso coração e a nossa mente através da leitura da palavra e a leitura desse Evangelho. Então, olhando para esse Evangelho que nos mostra quem nós somos e nos mostra quem Deus é, a gente vai cantar uma canção que é um texto bíblico musicado, é o Isaías 53, e a gente vai fazer isso com esse coração olhando para o Evangelho. Que a gente cante, refrescando a nossa memória, lembrando quem Deus é e o que Ele faz por nós. Isaías 53. Tinha qualquer beleza ou
majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Lare, 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 raie, raiara. E ainda declarando o tamanho desse amor de Deus por nós, teremos mais uma canção que se chama Quanto Amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi
foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Após esse tempo precioso de louvor e adoração, nós vamos orar pelas crianças. O nosso estímulo é que os pais, na medida do possível, façam com que os filhos participem dos seus exercícios espirituais, orem pelos filhos, leiam a palavra de Deus com os filhos, os conduzam a assistir os contos do Barão, lembrando que é uma responsabilidade e um privilégio podermos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar pelas crianças, colocando também os necessitados, os enfermos e a palavra que o pastor Daniel estará trazendo ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença como igreja reunida, mesmo à distância. Te louvamos, ó Pai, pelos nossos pequeninos, pelas crianças da nossa igreja, pedindo que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre a vida de cada um, dando saúde física, espiritual, emocional a cada uma das crianças. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com angústia de alma, se sentindo deprimidos, que a boa mão do Senhor esteja tocando nessas vidas, restaurando essas vidas para a honra e glória do teu santo nome. Nós pedimos por aqueles que estão enlutados, por aqueles que estão desempregados, que a boa mão do Senhor possa estar guardando, protegendo, abençoando e abrindo portas para aqueles que precisam. E neste momento específico, nós clamamos para que o Senhor use a palavra do pastor Daniel para edificar o nosso coração através da tua palavra, que a mensagem do Senhor, através do pastor Daniel, alcance morada, alcance abrigo e que possa frutificar no nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos e irmãs, bom dia. Estamos aqui nessa manhã para darmos continuidade na nossa série de mensagens Dias Melhores Virão. Jesus, quando nasceu e quando ele dá início ao seu ministério, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. O rei chegou, o reino de Deus chegou.
E os judeus no Antigo Testamento, eles tinham esse fervor escatológico de esperança desse rei que um dia chegaria e que foi anunciado por Jesus. No Antigo Testamento, impérios humilhavam Israel, mas, ao mesmo tempo, Israel nutria a esperança de que dias melhores viriam. Nós vemos muitos textos do Antigo Testamento, Salmos, por exemplo, que apontam para esse dia melhor que viria. Mas são os profetas os maiores responsáveis por nutrir a esperança de dias melhores no coração dos judeus. E talvez um dos textos preferidos, né, dentre os judeus do período do Antigo Testamento são, né, de acordo com um dos comentaristas que eu estudei, o texto de Daniel capítulo 7, que fala a respeito do Filho do Homem que vem para resgatar, para restaurar Israel, e o bloco de Isaías, de 40 a 60, que é um bloco que fala muito a respeito do servo, entre eles o servo sofredor. Um dos textos mais conhecidos, um dos melhores textos do Antigo Testamento para se falar a respeito de Jesus, segundo Ridderbos, que é um comentarista de Isaías. Um dos textos mais citados no Novo Testamento a respeito de Jesus. E é o texto que nós estudaremos nessa manhã, que é o texto de Isaías, capítulo 53. O finzinho de Isaías 52 e o capítulo 53 inteiro de Isaías, que é um texto belíssimo, maravilhoso. Eu lamento nós não conseguirmos extrair todos os princípios desse texto, mas eu quero trabalhar com vocês os princípios mais importantes do texto de Isaías 53, que ele foi escrito de maneira belíssima, dividido em 5 estrofes. Em cada estrofe desse texto nós temos 3 versículos muito bem subdivididos, e a ideia para a mensagem dessa manhã é nós dividirmos, nós pegarmos essas 5 estrofes e nós extrairmos um princípio predominante de cada uma dessas estrofes. E o texto bíblico, mas antes eu quero ler o texto com vocês, e eu peço para que você preste bastante atenção e tente degustar o texto à medida que eu faça a sua leitura. Então está lá em Isaías 52, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca.
com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, e nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. A primeira estrofe desse texto fala a respeito de sofrimento e glória. O versículo 13 do capítulo 52 diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Nós sabemos que esse texto do servo sofredor remete para Jesus, que é o nosso Salvador. E esse versículo está dizendo algo a respeito da glória e da exaltação de Jesus. O texto está dizendo que Jesus será levantado, será erguido, será exaltado, será glorificado. Esse texto remete à sua ressurreição, esse texto remete à sua ascensão, que é quando ele ressuscita dos mortos, sobe aos céus e está assentado, controlando e governando a história ao lado de Deus Pai. Então é um texto que fala a respeito da glória de Jesus, da grandeza de Jesus, da vida de Jesus, do reinado de Jesus, do poder de Jesus sobre a morte. Mas ao mesmo tempo, nesse bloco, nós temos o versículo 14, que fala a respeito do sofrimento de Jesus. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem e não parecia um ser humano, a ponto das pessoas ficarem chocadas ao olhar para o rosto de Jesus. Tamanha era a sua dor, tamanho era o seu sofrimento. Ele apanhou tanto, ele foi tão violentado na ocasião da sua morte, que ele estava irreconhecível, que ele, de acordo com o texto, ele não parecia um ser humano. De tanto que ele sofreu, de tanto que ele provou de dor. As pessoas ficaram pasmadas diante da violência, diante da tortura, diante da sua aparência desfigurada, devido à sua dor, devido ao seu sofrimento. E essa mistura, só um detalhe, ele ficou tão abalado, e é o que essa expressão desfigurado também quer dizer, porque as pessoas ficaram horrorizadas, era uma expressão usada para cidades que eram invadidas e destruídas, e aí você via só os escombros daquela cidade totalmente destruída, sabe, cena de filme, sabe, cidades que foram atacadas pelas grandes guerras, e aí aparecem aquelas cenas das cidades totalmente desfiguradas, destruídas, e a expressão usada aqui para falar de Jesus. Mas quando se fala nessa expressão no uso para uma pessoa, é que você fica tão abalado de ver aquela pessoa na situação que ela está, que você tem náusea, ânsia de vômito, de tão desfigurado, de tão destruído que Jesus estava na sua aparência. E a gente precisa entender essa mistura de glória e essa mistura de sofrimento. Porque essa mistura esteve presente na vida de Jesus. E aplicando nas nossas vidas, essa mistura está presente nas nossas vidas.
E eu, como pastor, eu já ouvi muitas pessoas dizerem nas Bíblias o seguinte: ah, pastor, se Deus ele de fato me amasse, Ele não permitiria que eu sofresse tanto na minha vida. Se Deus de fato tivesse cuidado, zelo para com a minha vida, se Ele se importasse comigo, Ele não permitiria tamanha dor, Ele não permitiria tamanho sofrimento. Ou se Deus quisesse de fato me usar, se Deus quisesse de fato usar minha vida, os meus dons, Ele não ia deixar que isso acontecesse comigo. Meu irmão e minha irmã, olhe para Jesus e entenda essa mistura que aconteceu na vida de Jesus, mistura de glória, de exaltação, de vida e ao mesmo tempo de uma dor extrema, na ponto de desfigurá-lo humanamente falando. Olhe para outros personagens bíblicos, porque essa é uma premissa que acompanha personagens bíblicos. José do Egito, ele sofreu injustamente. Olha quanta coisa aconteceu com ele. José ele foi vendido pelos seus irmãos. José ele foi acusado de assédio moral injustamente. José ele foi preso injustamente. José foi esquecido na prisão. Pelo menos 20 anos da vida de José, aos olhos dele, foram perdidos na época, diante de tanta dor e sofrimento injusto que ele viveu. Mas lá na frente José entendeu que ele precisava ter passado por aquilo, que ele cresceu, que ele amadureceu, que ele pôde perdoar os seus irmãos, que o seu pai e os seus irmãos puderam encontrar alimento diante dele, diante de tudo que Deus usou sua vida. Então, nós precisamos entender que existe uma profunda mistura de sofrimento e glória nas nossas vidas. Nem sempre nós vamos entender as dificuldades e as dores que nós vivemos. E quando nós não entendemos, nós precisamos olhar para Jesus e saber que o fato de nós passarmos dificuldades, o fato da dor alcançar a nossa vida e o nosso coração, não significa de maneira alguma que Deus se esqueceu de nós, que Deus não nos ama, que Deus não se preocupa e não se importa com a gente. Muito pelo contrário. Se nós olharmos para Jesus, nós veremos que Ele sofreu dores, justamente porque Ele se preocupa comigo e Ele se preocupa com você. O amor redentor de Deus nas nossas vidas é compatível, sim, com situações difíceis e ásperas que nós vivemos. E esse é o primeiro ponto desse texto. Então, se hoje você tem sofrido, se hoje está doendo, se hoje você não entende muitas dificuldades que você tem vivido, olhe para Jesus. E o segundo ponto é a respeito de uma vida comum e simples. O segundo bloco, a partir do versículo 1, mas nós vamos ler só o 2 e o 3 aqui agora. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Esse bloco fala a respeito de uma vida simples, de uma vida comum de Jesus. Porque Jesus era inexpressivo, Jesus não tinha beleza, Jesus não tinha majestade, Jesus não tinha aparência. Jesus ele foi desprezado, escondiam o rosto de Jesus, ignoravam a pessoa, a vida e o ministério de Jesus. O texto começa dizendo que o seu nascimento foi humilde diante de um broto tenro e humilde, simples. A sua raiz saiu de uma terra seca, de uma terra fraca. Quem planta alguma coisa em terra seca, se a terra é seca, não tem perspectiva de crescimento, não tem perspectiva de dar frutos. E foi assim o nascimento de Jesus. Vem de uma família simples, vem de uma família inexpressiva na sociedade. Ele vem de uma situação pobre, que as pessoas o rejeitavam. Quando ficaram sabendo que o Messias era de Nazaré, questionaram lá no capítulo 1 de João, mas pode sair alguma coisa boa de Nazaré?
porque não se espera nada de bom dali. Isso mostra uma vida comum e uma vida simples, uma vida humilde que Jesus teve, sendo menosprezado, ridicularizado, desprezado. Quando nós vamos participar, quando você vai participar de uma entrevista de emprego, ou quando você está de olho em alguém, e você vai para um encontro com essa pessoa, você tenta levantar os seus indicadores positivos, as suas qualidades, sucesso que você tem, onde você já estudou, onde você estuda, os artigos que você já escreveu, os lugares que você já trabalhou, quantos idiomas você fala, se você já fez intercâmbio fora ou não, sua pontuação, coisas boas que você gosta de fazer, porque são indicadores para chamar a atenção do outro, seja do seu futuro chefe, seja de alguém que você está interessado. Você levanta pontos para ressaltar a sua beleza, as suas qualidades, os seus pontos positivos, porque você quer cativar alguém. Só que Jesus não tinha nenhum indicador desses. Jesus não tinha aparência, Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha conexão nenhuma, Jesus não tinha nenhuma credencial positiva, não tinha poder cultural, não tinha nada. Ele era totalmente inexpressivo, totalmente desprezado. E muitas pessoas, nós falamos no primeiro ponto, que muitas pessoas se afastam de Deus porque não conseguem entender Deus agindo em suas vidas em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio às dificuldades. Mas muitas outras também se afastam porque não conseguem enxergar Deus agindo no ordinário da vida, na rotina, na simplicidade e na vida comum. Querem ver, querem ouvir, querem ter arrepios, querem ter experiências majestosas e surpreendentes sempre com Deus e esquecem que Deus age no pequeno, no simples, no corriqueiro, num café, numa conversa, na simplicidade. Muitos querem o espetacular, mas Deus geralmente não trabalha assim. Deus trabalha na simplicidade. Jesus não veio montado num cavalo branco com um exército atrás dele, mas ele nasceu numa manjedoura simples, num dia comum, cresceu com as crianças do seu bairro, brincando com as crianças do seu bairro, comendo com as pessoas, ensinando as pessoas, na simplicidade da sua vida. Ele trabalha no ordinário. Muitas pessoas querem orientação de Deus sobre o que fazer, para onde ir, que caminho escolher, como viver, e dobram os seus joelhos esperando que um anjo vai aparecer, que uma luz brilhante vai aparecer, que uma voz audível vai ser dita no seu ouvido falando o que fazer. Bom fosse, seria assim, seria muito mais fácil. Mas Deus age na simplicidade do dia a dia. E eu, como pastor, como cristão, nesses anos que eu tenho de cristão, de discípulo de Jesus, eu entendo e eu percebo e eu experimento isso, que a maneira mais eficaz de nós ouvirmos a voz e a orientação de Deus é através da reflexão contínua, diária, constante na sua palavra, na vida de oração, na leitura da Bíblia, que é a luz para o nosso caminho. E à medida que eu leio, e à medida que essa palavra me encharca, eu vou ganhando sabedoria para eu tomar as decisões sábias e acertadas, baseadas no princípio e na vontade de Deus para a minha vida. Não cabe a mim ficar esperando essa voz audível e essa manifestação sobrenatural para me orientar em alguma coisa, porque Deus quer falar e trabalhar comigo na simplicidade do dia, como foi com Jesus. E muitos rejeitaram Jesus na época que ele veio, e muitos rejeitam Jesus hoje, porque esperam o sobrenatural e não conseguem desfrutar e encontrar Jesus no comum e no ordinário da vida. Muitos têm lutado com seus pecados, muitos querem ser transformados, muitos querem ter alguma área da vida mudada,
Muitos querem amadurecer também, sabe, de uma maneira mágica, como se eu orasse agora, Senhor, me livra daquilo, me cura daquilo, me ajuda naquela área, como se Deus fosse naquele momento retirar com as mãos imediatamente, tirar naquele momento. E eu creio que Deus pode fazer isso, porque Ele é soberano, Ele é todo poderoso, e eu creio que Ele faz isso se for da vontade dEle. Mas eu creio também que Deus age no comum e no dia a dia. Teve uma situação lá em 2 Coríntios, capítulo 12, aonde Paulo diz que ele orou a Deus repetidamente para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E sabe a diferença de um espinho para uma lança, por exemplo? Uma lança, se ela atinge alguém, ela é fulminante, ela pode matar aquela pessoa e aquela pessoa não sobreviver. Um espinho não. Um espinho dói, o espinho incomoda, o espinho te lembra que tem alguma coisa ali constantemente em você. E o que Deus responde para Paulo a respeito disso lá em 2 Coríntios 12 também que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E se nós queremos esse poder de Deus, se nós queremos crescimento, esse espinho que nos incomoda é o que vai nos fortalecer, é o que vai nos transformar, é o que vai nos amadurecer. Por isso que Deus permite, coloca pessoas no nosso caminho, relacionamentos no nosso caminho, dificuldades no nosso caminho, porque isso vai nos amadurecendo, isso vai nos fazendo crescer, e isso vai principalmente nos fazendo depender mais e mais de Deus. Porque quanto mais nós reconhecemos as nossas fragilidades, quanto mais nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, mais nós precisamos depender do Senhor. Então nós precisamos enxergar Deus agindo no comum e no simples nas nossas vidas, que foi assim como Jesus veio. Terceiro bloco fala do amor extravagante de Deus, e eu quero ler o versículo 4. Certamente, Ele tomou sobre si, um verso muito conhecido, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Esse texto fala a respeito do amor voluntário de Deus, porque não quer dizer que que alguém derramou sobre Ele, jogou sobre Ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Não foi ninguém que pegou tudo isso e colocou nas costas de Jesus. Toma, isso é seu, você carrega e você leva para si. Não. Esse texto diz que foi uma atitude voluntária de Jesus. Ele pegou a sua dor, Ele pegou a sua enfermidade. E aqui dor e enfermidade, seja ela física, seja ela emocional, seja ela social, seja ela estrutural, Ele pegou a sua dor e a sua enfermidade e Ele assumiu para si. Ele colocou sobre Ele. É algo voluntário. Ninguém impôs para Jesus. João capítulo 10 diz: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por conta própria. É uma entrega voluntária. Não é uma entrega forçada. Jesus, ele não precisava morrer. Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele é santo. Ele é o Filho de Deus encarnado. E a única morte voluntária que existiu na história redentora foi a morte de Jesus. Agora, o que prendeu então Jesus na cruz? Foram os soldados? Foram as correntes? Foram os pregos fincados nas suas mãos e nos seus pés? Foram as autoridades romanas? O que prendeu Jesus na cruz e o que deixou ele ali todo aquele tempo para morrer foi o amor que ele tem por você e por mim. E essa voluntariedade de Cristo mostra a profundidade do seu amor. Porque na cruz, qual foi o sofrimento de Jesus? Ali ele perdeu tudo.
Ali ele perdeu sua família, ali ele perdeu sua glória, ali ele perdeu sua majestade, ali ele perdeu a sua própria vida, lá ele perdeu a sua beleza. E você sabe o que isso significa? Significa que Jesus, ele nos ama muito mais do que qualquer uma dessas coisas. Jesus, ele nos ama mais do que a sua própria glória. Jesus, ele nos ama mais do que o universo. E é por isso que ele voluntariamente se entregou por nós. Jesus estava disposto a deixar tudo para nos pegar no seu colo. Jesus estava disposto a deixar da sua glória para se prender numa cruz, para ter eu e você do seu lado como filhos amados. O que prendeu Jesus na cruz foi o seu amor voluntário por mim e por você. E quando ele olha para mim e quando ele olha para você, como ele diz lá no versículo 10, mais para frente em outro bloco, ele diz: valeu a pena. Valeu a pena ter perdido tudo, valeu a pena ter me sacrificado, porque hoje eu posso ter os meus filhos ao meu lado. Ele nos ama mais do que o mundo, está disposto a deixar tudo por amor a nós. Quando nós vamos aconselhar alguém que está perto da morte, essa pessoa não diz: eu deveria ter trabalhado mais. Eu deveria ter dedicado mais horas para o meu trabalho. Eu deveria ter ganhado mais dinheiro. Eu deveria ter estudado mais. Sabe o que geralmente pessoas falam no leito de morte? Eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter me dedicado mais para os meus relacionamentos. Deveria ter cuidado melhor das pessoas que estavam ao meu lado. Relacionamento e amor. Você consegue enxergar esse amor de Jesus por você? Você consegue sentir, desfrutar e perceber o quão importante você é para Cristo a ponto dele deixar tudo e voluntariamente se entregar numa cruz para se desfigurar, para se deixar desfigurar, para se deixar sofrer, para que fôssemos amados e resgatados por Ele? Esse é o terceiro ponto. Esse amor precisa te constranger. Você precisa sentir o gosto, respirar, tocar esse amor de Jesus. Quarto ponto, quarta estrofe. Compromisso com a justiça. E eu quero citar esses 3 versículos. Jesus, ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, Jesus foi levado, no versículo 8. E o versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência e não houvesse qualquer mentira em sua boca. Essa expressão aí, oprimido, foi usada quando Israel foi afligido como escravo lá no Êxodo. Então está remetendo aqui a Jesus. Ele foi morto e ele foi julgado e morto como um escravo. Essa expressão também é usada para indicar os condutores que conduzem violentamente os seus animais. Sabe aquele condutor que maltrata o seu cavalo, maltrata o seu cachorro, maltrata o seu rebanho? É uma expressão usada para isso. Remetendo a Jesus, ele foi maltratado por um condutor violento. Ele foi julgado, e ele suportou pacientemente e de maneira injusta. Se você se indigna quando alguém trata de maneira injusta um animal na rua, se você se indigna quando alguém trata de maneira injusta uma pessoa, e a gente tem que se indignar por isso, nós precisamos olhar para Jesus, para a sua morte, não como algo natural e nem como algo que ele merecia. Porque para as pessoas da época, como nós já lemos no texto anterior, muitos viam Jesus vivendo aquilo porque ele merecia. Ele merecia morrer, crucifica ele. Mas o que Isaías está dizendo ele não merecia. E o seu julgamento foi um julgamento injusto. Foi um erro judicial. Erraram com Jesus, porque o versículo 9 diz que ele não cometeu nenhuma violência.
Da boca dele não saiu nenhuma mentira. Jesus não errou, Jesus não falhou e Jesus não merecia aquele julgamento. E uma das questões mais intrigantes aqui é que quando Jesus ele é julgado por um tribunal humano, imagine, o grande rei e o grande juiz do universo está sendo julgado por um tribunal humano de maneira injusta. E ele fez isso por mim e por você. Jesus ele foi vítima de injustiça. E a injustiça precisa constranger e mexer, trazer desconforto para o nosso coração. Nessa semana eu vi uma cena de um homem porque ele foi... porque sua namorada, esposa, não sei o que era, não quis ficar com ele, não quis continuar com ele. E esse homem deferiu socos no rosto da mulher. Gente, eu não consegui ver aquela cena de novo, de tão indignado que eu fiquei. Entre outras situações, traficante que é solto, dinheiro que é escondido na cueca, jogador que é acusado de abuso contra a mulher, entre outras situações. Isso precisa trazer indignação para as nossas vidas como cristãos, porque nós olhamos para Jesus e Jesus, ele foi injustiçado. Nós não podemos aceitar sossegado coisas como essa em nosso mundo, porque Deus ele se identifica com vítimas de injustiça porque ele foi injustiçado. Então, se você já foi ou tem sido injustiçado de alguma maneira, saiba que Deus em Jesus, ele se identifica com você. Mas nós, como cristãos, ao vermos injustiças no mundo, nós não podemos concordar, nós não podemos nos calar, mesmo sabendo que enfrentaremos oposição por isso. Olhar para Jesus e entender o que Jesus sofreu, injustiça, viveu e fez, precisa nos levar a suportar as injustiças que sofremos e a lutar contra as injustiças que são feitas para com outras pessoas e para com os menos favorecidos. Então, olhar para Cristo implica em entendermos isso também. E último ponto do texto. Ele fala a respeito de um sacrifício substitutivo. Versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Ridderbos diz que o homem de dores agora é um rei conquistador que reivindica um povo como sendo seu. Nós passamos de um homem desfigurado, sofrido, afligido e oprimido para um rei conquistador, forte, poderoso, que governa e que controla a história. Para alguém que foi... Esse texto fala da morte violenta, esse texto fala da morte voluntária, que prova o seu amor, mas esse texto também agora está falando da morte vicária, que é a morte substitutiva. E se repete não apenas nesses últimos versículos, mas por todo o texto fala que ele tomou sobre si as nossas dores, o nosso pecado. Ele se coloca no nosso lugar e ele nos substitui. Ele pegou algo que não era dele. Lá em Lucas 22, na sua última noite, antes dele ser entregue e morto, o versículo 37 de Lucas 22 diz o seguinte: e ele foi contado com os transgressores.
E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Sabe o que Jesus está fazendo? Na sua última noite de vida, Jesus ele olha para o texto de Isaías 53, porque ele está citando esse versículo de Isaías 53, ele diz o seguinte: isso aqui é o que vai acontecer comigo. Eu serei contado. Isso quer dizer, eu serei tratado como um transgressor, porque eu estou assumindo o lugar daquele que é transgressor, que sou eu e que é você. O princípio de toda a Bíblia, de acordo com John Stott, se resume na substituição, que é Jesus nos substituindo, a sua morte vicária. E o pecado, uma definição simples de pecado, entre muitas outras que a gente pode trabalhar, é você e eu nos substituirmos por Deus. Nós achamos que somos deuses. Nós somos conhecedores do bem e do mal agora. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Nós somos independentes, autônomos, nós podemos viver livres, nós não precisamos de Deus, mesmo que a gente não fale isso com a nossa boca, mas lá dentro o princípio é, nós somos os nossos próprios deuses. Ninguém precisa me falar o que é certo ou errado, para onde ir, o que fazer, aonde chegar, o que eu tenho que viver, o certo ou errado. Não, eu sou meu próprio Deus, e esse é um conceito de pecado, quando nós assumimos o lugar do próprio Deus. Mas o conceito de salvação é quando Deus substitui-se por nós, quando Deus assume o nosso lugar. Olha que interessante. O pecado nós nos colocamos no lugar de Deus, e a salvação, Deus se coloca em nosso lugar. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa. E esse princípio precisa permear toda a nossa vida, que é o princípio da substituição. E se nós quisermos viver de acordo com esse princípio, a nossa vida vai ser transformada. Sabe por que muitas pessoas não querem ter filhos? Muitas pessoas não querem ter filhos porque não estão dispostas a se sacrificarem e aplicarem esse princípio substitutivo na vida. Porque nós, pais, sabemos que se nós quisermos amar os nossos filhos, se nós quisermos nos dedicar a eles de verdade, nós vamos perder. A gente vai perder tempo que a gente poderia estar descansando, brincando, dormindo, divertindo, fazendo qualquer outra coisa. A gente vai perder dinheiro, porque a gente tem que investir neles. Sabe, a gente vai perder força, porque dá trabalho educar. A gente perde. É um sacrifício substitutivo que a gente faz por amor, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz isso, eles crescem, eles amadurecem, eles desenvolvem, eles se sentem seguros e amados, porque se eu como pai não dedico tempo para os meus filhos, atenção para os meus filhos, educação para os meus filhos, eles crescem inseguros, insatisfeitos, rebeldes. E por isso que dá trabalho, é um princípio da substituição que nós fazemos por amor. Outro exemplo a respeito disso. Os pobres que estão lá fora, se eu retenho a minha riqueza, se eu retenho meu tempo, se eu retenho minha segurança, eles nunca crescerão, eles nunca serão levantados, eles nunca serão alcançados. É um princípio substitutivo. Se eu quero alcançá-los, eu preciso perder alguma coisa. Esse é o princípio do amor. E a gente só consegue aplicar isso para os nossos cônjuges, nós só conseguimos aplicar isso para os nossos filhos, para os pobres, para a igreja, para as pessoas que trabalham com a gente, para o mundo, se a gente entender que Jesus fez isso por nós. Jesus perdeu sua liberdade, perdeu sua vida, ele se substituiu pela gente, para que a nós fôssemos justificados e salvos e transformados por Ele. Esse princípio da substituição precisa assumir as nossas vidas e isso vai mudar a nossa maneira de viver. Um último exemplo aqui para a gente encerrar.
Acho que eu já citei esse filme em algum sermão, né, em algum momento, principalmente nos últimos anos, que 90% dos filmes que eu assisto são desenhos animados ou filmes animados. E o filme da Bela e a Fera é o filme que a Sofia mais gosta. Eu já assisti o desenho, o filme, diversas vezes. E esse filme conta a história de um homem que se torna uma fera, que está totalmente desfigurado, além da semelhança humana. E sabe de uma coisa? Nós nos identificamos com essa fera. Mesmo que externamente a gente não seja como uma fera, mas internamente a gente sabe que a coisa está feia. E por isso que a gente tenta maquiar de diversas formas o exterior. Com a beleza física, com a riqueza, com o currículo, com status, com as curtidas. Porque a gente está tentando desesperadamente criar uma beleza para os olhos dos outros. Porque a gente sabe que por dentro a situação não está boa. Por isso que a gente tenta desenvolver talentos, por isso que a gente tenta, né, trabalhar muito, né, ganhar muito dinheiro, porque a gente desesperadamente tenta fazer com que as pessoas sintam-se atraídas pela gente. A gente tenta criar uma beleza, mas por dentro nós nos sentimos feios. E no filme, Bela, que é a heroína, ela beija a fera e aquela fera se transforma em um príncipe. E a aplicação que eu faço desse filme pra gente é: Jesus não é nenhuma Bela, ok? Jesus é o Salvador do universo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o servo sofredor que ele não simplesmente nos beija e nos abraça, mas ele se transforma em alguém desfigurado como aquela fera para que nós fôssemos belos, para que nós fôssemos amados, para que nós fôssemos acolhidos novamente, para que não precisássemos mais lutar simplesmente com os desejos de sermos aceitos, amados, acolhidos, valorizados e reconhecidos pelas pessoas. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos. É muito bom sermos amados pelas pessoas, mas nós já somos amados por Deus. E isso basta. E Jesus, ele se transforma, ele se permite ser desfigurado como uma fera na cruz, de maneira violenta, cruel, para que nós fôssemos belos, para que nós fôssemos amados, para que nós fôssemos satisfeitos nele. Isso é maravilhoso nesse texto. Isso é maravilhoso na história bíblica. Isso precisa me constranger. Isso precisa me fazer derramar em amor diante do Deus maravilhoso e Criador de todas as coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você hoje vive um momento de dor, de dificuldade, se você prova de injustiça, isso tem trazido dor ao seu coração. Se você não tem conseguido enxergar Deus agindo no ordinário da sua vida, olhe nessa manhã para a cruz. Olhe nessa manhã para Jesus e veja que Ele te substituiu, que Ele assumiu a sua culpa, Ele assumiu o seu lugar, Ele foi afligido, maltratado, espancado, violentado injustamente, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E isso pode e vai transformar a sua vida. E essa verdade é a maior promessa de dias melhores que nós podemos desfrutar. O dia melhor já veio, que é Jesus. E Ele prometeu a eternidade ao seu lado. Creia nisso. E que o Espírito Santo inunde a sua vida e o seu coração com esse amor nessa manhã. Quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, Pai, ao ler esse texto, nós nos constrangemos, Deus. Porque a cruz era o nosso lugar.
Nós era quem deveríamos sofrer como o Senhor sofreu. Nós era quem deveríamos assumir a culpa pelo nosso pecado naquela cruz. Mas o Senhor se entregou voluntariamente, sem precisar. O Senhor sofreu, o Senhor assumiu, sabe? O Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, porque o Senhor nos considerou, Pai, importantes e amados por Ti. Muito obrigado por isso. E a minha oração, Deus, é para que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento sintam o Seu amor, provem o Seu amor, sintam-se acolhidas, amadas e valorizadas pelo Senhor. E que dessa maneira o Senhor cure corações, cure mente, cure, Pai amado, sabe, tristeza, cure enfermidades, cure injustiça, cure famílias, em nome e para a glória de Jesus. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor fez por nós. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e maravilhoso Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a presença consoladora do Santo Espírito nos acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana em nome de Jesus.